Graça e paz, meu irmão, que maravilha, que bênção, né? Viver mais um dia para poder meditar na palavra do Senhor, para poder criar relacionamento, intimidade e para poder ser mais presente na palavra. Já iniciamos o dia, já fizemos a oração matinal com nossos irmãos, que nós temos uma oração às 5 da manhã, irmão Jano, irmão Valtaí, irmão Coutinho. Temos também, participamos da nossa escola bíblica, né? Temos início ali, estudo ali do profeta Jeremias, né? Do impacto e importância que ele tem na construção dessa unidade cristã, né, do mundo cristão, do amor à palavra de Deus. Já ouvimos uma mensagem do irmão Mário Persona, e agora estamos aqui, meditando aqui no Salmo 60, hoje nesse dia 3 de agosto de 2025, Salmo 60, e a gente vai fazer nossa meditação, nosso devocional em cima do versículo 4, e nele diz: deste um estandarte ao que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. O bacana desse Salmo 60, né, a palavra do Senhor é muito instrutiva, é muito maravilhosa. Tem hora que a gente tem uma compreensão mais fácil e tem hora que a gente encontra uma dificuldade maior para poder encontrar o caminho qual é a verdade, qual é a mensagem. Mas nesse Salmo 60 aqui nós temos uma situação intrigante, porque o salmista ele traz logo uma relação de lamento, uma relação de tédio, uma relação de tristeza, porque ele se sente, vamos dizer assim, abandonado, ele se sente rejeitado pelo Senhor. Quando a gente vai no versículo 1º do Salmo 60, ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Então, de alguma forma, por motivos certamente de rebeldia, por motivo de, vamos dizer assim, falta de uma vivência concreta, real, uma experiência verdadeira, que aliás, era uma característica desse povo de Israel, o Senhor tinha se colocado distante. Pelo menos o salmista, nesse seu lamento, nesse seu cântico, ele retrata uma situação como essa. E ele faz o clamor dele, que mais importa. E aqui é o principal foco de uma mensagem dessa. Ele está lamentando, ele está triste, ele está abatido, ele tem medo, ele tem angústia, mas no final ele tem uma certeza, ele tem um clamor. E esse clamor dele gera uma questão de esperança. Ele diz assim: volta-te para nós. Ou seja, ele quer que o Senhor se faça presente. Ele quer que aquele abalo, ele quer que aquelas dificuldades, não é que elas deixem efetivamente de existir, mas ele quer que o Senhor coloque o seu olhar, coloque a sua mão, coloque a sua presença novamente com eles, porque a partir daí a vitória, ela acontecerá. Mas não tem sentido eles construírem uma vitória, ou até mesmo não tem essa possibilidade se o Senhor não se fizer presente. E então o salmista ele faz essa referência, porque no versículo 3 ele diz assim: fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos do beber o vinho da perturbação. A situação, o momento que eles passam, deve ser um momento de derrotas. Eles devem estar vindo de um momento de derrota, um momento de que os envergonham. Então, ele vai e traz isso. E quando ele traz isso, é o que ele cai dentro do que estabelece o nosso versículo 4. Porque ele diz que quando a presença do Senhor estiver com eles certamente terão um estandarte, e eles levantarão esse estandarte, ou seja, eles demonstrarão publicamente que o Senhor da vitória está com eles, o Senhor da guerra, o Senhor da paz, o Senhor que os sustenta e os guia. E a partir dessa posição, desse lamento, mas principalmente a partir do momento em que ele suplica a presença de Deus, Deus no versículo 6, ele diz assim: Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Ele continua aqui falando sobre, ele vai fazer uma relação, ele vai utilizar várias tribos de Israel, várias tribos com características, e ele vai usar também nações inimigas com características, mas no sentido de dizer do desprezo que o Senhor teria por essas nações. Como, por exemplo, ele fala de Moabe, ele chama de bacia de lavar, dando a entender que a humildade do Senhor pisaria eles como... Ou seja, eles serviriam como o centro da limpeza do povo de Israel. Ou seja, eles estariam em uma posição de subjugado. Eles falam que Edom, ele lançaria o sapato. Existe uma expressão que diz sobre as tribos, que quando eles estavam avançando sobre aonde a planta dos teus pés colocares, ali será teu, dando a entender que eles estariam também sobre o domínio. E sobre a Filístia jubilarei, porque o júbilo, ou o jubileu, era um momento de libertação total, de renovação, de tudo voltar às posses do Senhor. E aí, então o Senhor está respondendo para ele que, olha, você estará a vitória. Então, tanto a nossa terra, que é a terra de Israel, quanto qualquer outra nação, tudo é meu, tudo está sob o meu controle. O Senhor estabelece com isso aqui. E aí, no fundo, a partir desse momento de compreensão, o salmista, ele fala assim: dá-nos auxílio na angústia, porque vão o socorro do homem. Ele: que bom, Senhor, que você está me dando esse socorro, porque na verdade eu não poderia contar com homens. Ontem mesmo, na nossa meditação, no nosso devocional, nós dissemos que quando estamos com um problema é natural buscarmos nos amigos, e eu exemplifiquei alguns nomes de amigos, e deixei milhares de nomes para trás, como Lívio, como Menezes, como os meus irmãos da fé agora, Jano, Valtaí, Coutinho, Pastor Alcides, irmão Guedes. Então são muitas pessoas que poderiam nos servir de auxílio, mas a gente acaba deixando para trás, e essas pessoas são importantes, mas que na verdade o auxílio ele precisa vir do Senhor. O auxílio que vem do Senhor é um auxílio que verdadeiramente
nos tira da angústia, ele nos suporta, ele nos dá, por exemplo, uma certeza, uma esperança de uma vitória. E aí, o salmista, no meio de tudo isso, ele conclui no versículo 12: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Irmão, não tem para onde correr. Quando a gente caminha com Deus, caminha dentro da sua sabedoria, dentro dos seus ditames, mesmo aquilo que aparenta ser derrotas, porque certamente em algum momento, por uma leitura do mundo, a gente estará derrotado, mas na verdade, quando essa derrota é a conformidade do Senhor, é a vontade, é a manifestação do ato do Senhor, isso não é derrota, é uma vitória. Imagina então aqui eles que estão efetivamente recebendo do Senhor a confirmação da sua vitória. Andar com Deus é ter vitória. Mas a gente tem que ter sempre na mente, o problema é que hoje nós vivemos um evangelho em que vitória se caracteriza por propriedade, por prosperidade, por bênçãos materiais, por casamento perfeito, esse tipo de coisa. E as vitórias do Senhor, elas podem efetivamente passar por esses prismas, por esses rumos. Não tem problema nenhum. Até pra gente é muito gostoso. Mas a vitória, na verdade, é um estabelecimento fiel, é receber a vida eterna, é fazer parte do exército da família do Senhor. A vitória é estar com Deus em espírito e verdade. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, receba essas bênçãos, receba essa proteção, mas principalmente ofereça uma vida de santidade, uma vida de devoção verdadeira e real para com nosso Senhor. Que Deus nos cuide.